Depois que Trump apontou nos curdos, Israel sabe que não pode confiar em ninguém. A decisão de Trump também deve ser vista no contexto dos ataques apoiados pelo Irã no mês passado às instalações petrolíferas sauditas e a ensurdecedora falta de resposta americana. Não deixe que a falta de resposta formal de Israel à dramática reversão da política e decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de remover as tropas americanas no norte da Síria. Jerusalém está profundamente preocupado com essa etapa. Não porque isso repentinamente impactará a capacidade de Israel de agir na Síria quando desejar interromper as tentativas iranianas de se entrincheirar lá, embora isso possa dificultar um pouco mais a situação marginal, mas porque leva de volta a ideia de que Israel realmente só pode confiar em si mesmo. A decisão de Trump, uma reversão da reversão do ano passado, tem um anúncio para retirar as tropas americanas da Síria, não pode ser vista como uma decisão isolada. Isso também deve ser vista no contexto dos ataques apoiados pelo Irã no mês passado às instalações petrolíferas sauditas e a ensurdecedora falta de uma resposta americana. Ambos os incidentes mostram que o atual governo é um pouco diferente do anterior governo de Obama, por não querer se levantar e enfrentar, quando necessário, as forças negativas no Oriente Médio. E isso é algo que tem um significado enorme para Israel. O que isso está levando aos planejadores estratégicos do país é que, enquanto os Estados Unidos, sob uma administração muito amigável, apoiarão Israel nas Nações Unidas, enquanto oferecerá assistência com ajuda para armas, e enquanto isso lhe dará apoio moral e a defenderá contra a pressão internacional, quando se trata do uso da força, Israel deve estar disposto e pronto para se defender por si só. Ironicamente, o abandono dos curdos por Trump ocorre apenas um mês depois que ele mencionou a possibilidade de assinar algum tipo de pacto de defesa mútua com Israel. Enquanto muitos dos pensadores estratégicos do país não levaram muito isso a sério, debatendo se esse pacto teria mérito, as ações de Trump abandonando os curdos às misericórdias do presidente turco Recep Erdogan, como ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional Ilan Lermin colocou, será levada muito a sério. O Pacto de Segurança são palavras, a retirada das tropas americanas são ações. Nessa região, as decisões são tomadas com base no modo como vários atores-chave agem, não como eles dizem. Por exemplo, não muito tempo atrás, havia uma importante escola de pensamento aqui que argumentava que Israel não precisava tomar nenhuma ação contra a ameaça nuclear iraniana, porque quando chega o momento, Jerusalém poderia contar com os Estados Unidos para fazer o trabalho. As ações dos Estados Unidos na região pelas duas últimas administrações, democráticas e republicanas, mostraram que essa visão do mundo não se passeia na realidade. Nos últimos anos, não houve nenhuma ação dos Estados Unidos para apoiar essa teoria. Essa escola de pensamento se passeava na ideia antiga de que no Oriente Médio havia coisas que os americanos simplesmente cuidariam. Isso pode ter sido verdade uma vez, mas não ultimamente. A experiência saudita é agora curta, crita. Talvez sim, talvez não, mas Israel não pode confiar nisso. Lem, agora vice-presidente do Instituto de Estratégia e Segurança de Jerusalém, o XIS, disse que hoje ninguém em sã consciência na região confiaria nos americanos, e isso é algo que poderia muito bem levar vários atores e os prazos de espera iranianos a levar a melhor. Chamando o passo de Trump de indignação moral, Lerman disse que uma possível consequência de ação seria ajudar os curdos em sua batalha com os turcos, até ao lado do regime de Assad e seus apoiadores iranianos, e lutar não só contra os curdos, mas também contra o Irã e a Síria, apoiando os curdos, Israel. Isso teria sérias consequências para Israel, disse ele, porque removeria a última barreira no norte da Síria, impedindo que uma ponte terrestre, uma rota de suprimento contínua, partisse do Irã através do Iraque e da Síria até o Líbano e os portos no mar Mediterrâneo. E aqui, por último, falando aquilo que a gente sempre contou aqui no canal, né, irmãos? Essa ponte terrestre que liga aí o Irã, liga o Iraque, liga a Síria e liga o Líbano, chegando no Mediterrâneo. Ou seja, Teherã, Bagdá, Damasco e Beirute, irmão, chegando no Mediterrâneo. Então, toda essa ponte aí do Irã
Lembrando que o Irã ainda é assistente ali no Afeganistão, assistente também no Iêmen. Irmãos, fez aquele acordo com a Turquia também no eclipse do ano passado, 2017. E aqui por último, a imagem em que as forças militares dos Estados Unidos e da Turquia realizaram uma patrulha terrestre conjunta dentro da área do mecanismo de segurança no nordeste da Síria em 4 de outubro de 2019. Então aqui contra os Estados Unidos e a Turquia, eles fizeram tipo um pulsão ali, e agora os Estados Unidos se apontou na região para a invasão turca ali do norte do Rio Eufrates, irmão. Será esses acontecimentos do Rio Eufrates que relatam o Apocalipse chegará no seu momento?